chance to take the lead, and look who has the ball. With half a minute to play. Bryant for the lead. Yes! Kobe Bryant gives the Lakers the lead. Ora bem, meus senhores, segunda-feira, à altura falamos aqui um bocadinho de basquetebol, temos muita coisa para falar e hoje tenho o Ricardo. Ricardo, como é que estás? Deixa-me fazer duas perguntas já. Primeiro, queres contar a história de como nós não conseguimos encontrar uma hora para gravar? E depois quero-te perguntar se estás feliz por estar agora connosco semanalmente, todas as segundas-feiras vais estar aqui comigo. Estou muito feliz, muito feliz. Tinha saudades tuas, pá, era só uma vez por mês, pá, e faltava-me as nossas discussões alegres sobre basquetebol, e faltava-me ouvir quando é que o Wembanyama é trocado para os Lakers todas as semanas. Pá, tem-se falado muito, não? Tem-se falado muito nos fóruns dos Lakers, cada vez se fala mais. Cada vez mais. A nossa dificuldade em encontrar uma hora é basicamente porque eu não sou capaz de entender as tuas piadas. Eu tinha proposto uma hora. Não. Só para te fazeres difícil. Porque puseste uma hora diferente. Foi ao contrário. Já foi não ao contrário. Eu disse assim, Ricardo, todas as segundas-feiras às 2h30 dá para ti, e ele responde assim, perfeito. Ou perfeição, porque é isso que eu quero. E tu, só para te fazeres difícil. E eu disse assim, então vamos passar para as 3h30 porque o bom da vida é a imperfeição. Na brincadeira. Okay. E então hoje eu às 2h30 mandei o link ao Ricardo e ele disse, então não era às 3h30? As ironias por telefone não funcionam. Não dá. É muito perigoso. Lá está, por isso é que é bom nós continuarmos a ver, fazermos isto com vídeo, porque perde-se muito o tom nas mensagens. É verdade. As pessoas perdem muito através dos telefones, pá, e por isso eu fico sempre com medo que as pessoas achem que eu estou a ser frio por mensagem. Então... Sabes que acontece muito isso, sabes porquê? Porque eu tenho o péssimo hábito de respeitar a pontuação mesmo por mensagem. Pois, também eu. A malta normalmente, relaxa um bocadinho nas mensagens, não põe os pontos finais, não sei o quê. Eu ponho os pontos finais e todos os pontos, sejam finais, de exclamação, de interrogação, seja o que for, ponho em todas as mensagens, nem que seja só um sim ou um não. Obviamente eu escrever não com um ponto final parece que estou chateado. Não imaginas a quantidade de vezes que eu recebo a pergunta, mas estás a pôr um ponto final porque estás chateado? Eu não, estou só a respeitar a pontuação, pá. Quer dizer, o ponto final eu acho que não respeito, mas já reparei que tu fazes isso. Muito bem, olhem, deixem-me só dar aqui a nota que o nosso episódio mensal de novembro não vai acontecer, mas vai acontecer em dezembro, vai ser a prenda de Natal. Nós vamos dar para vocês, temos aí uma coisa especial a ser preparada e acho que vai ser porreiro. Aliás, foi uma ideia que o Ricardo já tinha dado aqui há uns tempos e eu acho que esta é a altura certa para termos este episódio. O episódio mensal em que estamos todos juntos vai ser, por norma, algo sempre mais intemporal, mais... eu quero convencer o Ricardo a fazer listas. A lista dos 200 melhores jogadores que ele já viu e os 200 melhores jogadores que já lhe contaram. Eu sei que tu não és fã de listas, eu também não sou. Vamos ter que arranjar uma forma de fazer listas com que a gente se divirta. É verdade. Não podemos levar isso muito a sério. Os jogadores canhotos. Os melhores canhotos da história. Os melhores ambidestros. Os melhores ambidestros. É bom. Os jogadores mais execráveis da história da NBA. Olha, temos... sabes que eu... já em que lance é que foi? Eu costumava defender aqui o Draymond Green. Deve ter sido com o Zé Kidd. Foi com o Zé Kidd, exatamente, meu. Que estupidez de gajo. E depois ainda foi para o podcast dizer que... Sabes que eu sempre defendi o Draymond Green. Eu também, mas já começo a ficar sem argumentos. Mas sabes que eu sempre defendi o Draymond Green, mas sempre fiz questão de dizer aquilo que já disse, até inclusivamente num episódio nosso em que estávamos os três, que é uma coisa é separar o gênio basquetebolístico do parvalhão que é enquanto pessoa. Exato. Podes gostar daquilo que ele faz em campo quando está só concentrado em jogar basquetebol e não ter um pingo de pachorra para aquilo que ele representa enquanto ser humano. Mas naquele lance específico, quem não viu, pode procurar, é um lance onde ele no fundo agarra a perna do Zé Kidd, e estamos a falar do Zé Kidd, que é um jogador que quando cai é um cair bem pesado. Cai muito lá de cima, não é? Ouve-se assim, timber! Exatamente. Ele é o mais alto da NBA, não é? Portanto, percebam que não é fácil. E ele agarrou-lhe a perna quando ele estava a tentar correr em transição e ele caiu e não sei o quê. Toda uma confusão, mas pronto. O problema é que, às vezes, esse lado execrável dele, ele leva-o
para o campo e depois provoca situações que pode provocar situações complicadas. Olha, mas não é do Draymond Green que nós vamos falar. Ainda é dos Philadelphia 76ers que já não são últimos da conferência este, não? Não, eles perderam ontem, já não são? Estou a brincar. Perderam, mas continuam, já são penúltimos, porque os Washington Wizards têm menos um jogo, menos uma vitória. Ei, Jesus, os Washington Wizards. Houve alguém, quem é que me disse? Aqui um colega da redação disse que há uns tempos, esta semana fez uma daquelas apostas de Jordan Poole mais de 15 pontos, uma coisa qualquer, e então foi ver o jogo dos Wizards e ele veio-me dizer que não tinha noção que havia uma equipa tão má na NBA. Eles estão com 11 derrotas consecutivas, estão a 2 derrotas de terminarem o mês de novembro sem conhecer o sabor da vitória. Ui, os novos Pistons, muito bem. Não, mas antes de irmos aos 76ers, temos que dar o toque no Nemias, não é, Ricardo? Nós vimos uma ascensão muito interessante do Nemias neste mês da NBA. Entretanto, ele teve uma má semana e ontem, portanto, estamos a gravar isto à segunda. Ontem foi o jogo de Boston com Minnesota, bom jogo. Ele, mesmo sem Luke Cornet e naturalmente sem Porzingis, acabou por não sair do banco, que não deixou de ser uma surpresa, porque ele passa de titular a não utilizado. Foi. Pois já nós temos falado um bocadinho sobre isso entre nós, da insistência do Joe Mazzulla em colocar o Nemias, mesmo quando por vezes parece que ele não é o jogador mais indicado para estar em campo. Houve ali esta semana 2 jogos muito complicados para ele, sobretudo o jogo com os Cleveland Cavaliers. Aquele terceiro período foi muito duro para ele, com o Donovan Mitchell a explorá-lo constantemente a partir de isolamentos no perímetro. Mas há dados que mostram que o Nemias é o poste da NBA que mais tempo passa a defender bases. É o poste da NBA. Passa uma maior porcentagem do seu tempo a defender bases adversários, cerca de 34% do seu tempo ele está a defender bases adversários, e isto, enfim, é claro que o Joe Mazzulla tem outras hipóteses. Ele pode colocá-lo a defender em drop em vez de fazer trocas defensivas. Ele pode meter o Tillman, que é se calhar mais indicado dos postos suplentes, para um esquema de trocas. O que parece é que ele está a insistir para o fazer crescer. É uma insistência no sentido de dar as repetições para ele aprender a defender naquele esquema. Mas teve de facto 2 jogos muito maus, contra os Cavs e contra os Wizards. Ele faz os mínimos da temporada em termos de box plus minus, menos 15 e menos 10. Foi os 2 jogos da temporada em que ele lançou abaixo de 50%, portanto ele esteve mal no ataque e na defesa. Pareceu com pouca energia. Eu não sei se ele não estará doente. Pois, tu deste esse toque, não é? Porque especialmente naquele lance em que o Valanciunas lhe ganha para aí 4 ressaltos ofensivos, houve ali alturas em que ele nem sequer se tirou os pés do chão, não é? O que não é muito normal nele. E não esqueçamos que o Al Horford já falhou um destes jogos porque estava doente, e portanto eu não sei se não há ali uma virose qualquer em Boston. Tem andado, não é em Boston, nem em todo o lado. Na NBA toda, não é? Desde o início do ano. É verdade. E portanto, depois desses 2 jogos menos bons e da boa entrada do Tillman no jogo com os Wizards, o Mazzulla, eu acho que ele quis, de certa forma, trazer à terra, valorizar aquilo que o Tillman fez e colocou como primeiro posto de sair do banco. Eu esperava que se fosse um jogo decidido com uma maior vantagem de uma das equipas, que eventualmente o Nemias entrasse, mas não, foi discutido até ao fim, portanto foi até à última posse de bola e portanto o Nemias não chegou a entrar. Acho que mais por proteção e para valorizar também o Tillman, que não só tem estado sentado sem reclamar, quando provavelmente era o posto mais indicado para entrar no esquema que os Celtics têm, como também ainda teve um gesto muito altruísta, que foi pedir para ir à G-League treinar porque não andava a jogar, e portanto eu acho que o Joe Mazzulla está a fazer uma boa gestão dos seus homens, e para o Nemias se calhar faz bem parar e ficar a ver durante um jogo ou 2 e depois voltar a entrar a espaços. Sim, o Javier Tillman passou no fundo, ou teve aqui um momento semelhante àquele que o Nemias teve quando o Nemias assumiu ali mais minutos, não é? Ou seja, boa postura, boa entrega, certamente em treinos e quando entra, e portanto o Joe Mazzulla premiou naquela altura e agora fez o mesmo, portanto manteve a coerência, premiando o Tillman. E teoricamente, os planos que nós fazíamos no início da época, o Tillman seria o backup do Al Horford nesta primeira fase, antes de regressar ao Porzingis, portanto poderia ter amoado, poderia ter criado aqui algum tipo de anticorpos e teoricamente não o fez, e portanto o Joe Mazzulla deu-lhe essa oportunidade, e os Celtics jogam hoje, segunda-feira, back-to-back, não vai haver Horford porque houve ontem, e Cornet estava com uma lesão, não é doença.
São dores, não é Hamstring, estiramento não na é? coxa, mas ele tem, muitas vezes fica com a coxa presa. Já aconteceu em anos anteriores ele falhar assim 2, 3 jogos porque tem hamstring tightness, portanto fica com a coxa assim mais dura e precisa de parar um bocadinho. É um problema recorrente no Cornet e por isso é que eu acho que eles têm tantos postos também. E portanto vamos ver se o Cornet se ficou a descansar ontem porque jogava o Horford, que é para poder jogar hoje. Também pode ter sido. É possível que seja assim, ou se vai falhar outra vez e aí já terá que haver minutos para o Nemias. Em relação ao Tillman que dizias, nos últimos 11 jogos o Tillman jogou apenas 7, portanto falhou 4 jogos por opção do treinador e dos 7 em que jogou, 1, 2, 3, 4, 5, dos 7, 6 deles jogou menos de 10 minutos. Portanto, só ontem é que jogou 14, porque deixa-me o dar. resto jogou sempre menos de 10 minutos e foi sempre 1 minuto e 40, 14 segundos, 2 minutos Exato, e 56. eu ia falar desse. Ele teve esse jogo onde só jogou 14 segundos contra os Bucks. E o Nemias vinha de 13 jogos consecutivos a jogar, 5 deles como titular, e para aqui é apenas o segundo jogo da época em que ele não entra, mas vamos ver, hoje poderá talvez já ser opção outra vez. Ontem seria um jogo difícil para ele, porque Rudy Gobert, Naz Reid, que joga bem do drible a partir do perímetro, Julius Randle também, talvez não fosse o jogo até mais indicado para ele jogar. O próprio Mazzulla disse na conferência de imprensa que apostou no Tillman pela sua switchability, a sua capacidade de poder jogar em trocas, e enfim, eu não sei se isso é tudo verdade ou se era também para proteger também um bocadinho o Nemias, mas eu acho que foi o jogo certo para o Nemias ficar sentado no banco, talvez. Vamos ver. Diz-me só uma coisa, dirias que pelo menos até o Porzingis regressar, acho que não irá acontecer, mas quando o Porzingis regressar, dirias que a G-League ainda é um cenário provável? Eu tenho feito esta pergunta a muitas pessoas, não sei se e confesso que não tenho bem uma resposta. Não sei se é provável ou se seria já uma despromoção um bocadinho demasiado grande. Não sei se é despromoção no sentido Despromoção de que... Despromoção entre aspas. Sim, há aqui várias leituras possíveis, porque eu acho que os Celtics estão a fazer esta experimentação e esta insistência com o Nemias no início da época, porque também, apesar dessa experimentação, estão a acumular vitórias, portanto não tem influência nos resultados que eles estão a ter, eles continuam no topo da conferência, ali a seguir aos Cleveland Cavaliers, e porque querem que ele, de facto, vá queimando etapas e se vá desenvolvendo para ser uma opção da rotação. O que me parece é que, à medida que nos formos aproximando do final da fase regular, eu acho que a partir de janeiro, talvez, quando o Porzingis começar a jogar com alguma gestão, eu acho que vai haver uma estabilização da rotação, tendo em conta aquilo que poderão ser os playoffs. O Joe Mazzulla já fez aqui alguns jogos só com 8 jogadores, portanto já reduziu aqui um bocadinho a sua mão. E eu acho que pode ser Cornet e Tillman a ter aqui alguma vantagem, como tu estás a sugerir e eu concordo, e o Nemias, eu acho que se houver um bloco da temporada em que ele falha, sei lá, um mês de jogos ou falha mais de meio mês de jogos, poderá partir dele até, como o Tillman sugeriu também há dias, se calhar ir fazer um joguinho ou outro à G-League para ter ali alguma conditioning, não é? Para ter ali algum trabalho para não perder totalmente a forma física. Mas apenas por isso, porque não me parece que nesta altura o desenvolvimento do Nemias passe pela G-League, porque a velocidade da G-League é uma coisa completamente diferente da NBA, a qualidade dos bases da G-League é diferente dos bases da NBA, para ele eventualmente testar essa questão de treinar a defesa do perímetro, e portanto parece-me que a ir à G-League será a pedido ou dele ou por sugestão da organização para ele manter a forma e não apenas como uma despromoção, digamos assim. Falaste do jogo em que os Celtics, ou dos momentos em que os Celtics já apertam a rotação, que foi nesse jogo com os Cavs, que realmente foi o grande teste do Nemias e também dos Celtics. E portanto ele já encurtou bastante a rotação e a equipa portou-se bem, portanto eu acho que aqui já vimos uma rotação mais à playoff com as devidas ausências, não é, do Porzingis. Olha, antes de irmos ao nosso tema principal, por falar neste jogo dos Cavs e dos Boston, já compras os Cavaliers como verdadeiros candidatos, ou achas que, como eu acho, que num matchup ou em matchups mais complicados, o facto do plantel deles ser tão desproporcional, ou seja, bigs e small, se não haver ali uma série de armas no que diz respeito a extremos, vai sempre impedi-los de atingir um teto maior? Sim, o Kenny Atkinson tem implementado de facto muitas diferenças. Estamos a assistir a um salto do Evan Mobley, apesar de ainda não lançar com grande volume de 3 pontos,
está a fazer mais coisas em termos ofensivos, está a notar-se claramente aqui que as principais referências da equipa são Donovan Mitchell e Mobley, ajuda o Garland a estar a lançar a um grande nível e estar sem problemas fora do campo também, como teve no ano passado, para além das lesões. Portanto, as coisas, os Cs estão todos a correr muito bem aos Cleveland Cavaliers. Ainda não os vimos com Max Strus, que ainda tem que voltar e vai reforçar aqui o 5 inicial, e por isso alguém do 5 vai passar para o banco e o banco também vai ficar um bocadinho mais fortalecido, mas não sei, torço ainda um bocadinho o nariz. Para já, porque estão na conferência este, teriam sempre que passar pelos Boston Celtics. Aquele jogo, é verdade que eles fizeram uma grande recuperação, mas fizeram essa recuperação porque houve Nemias e houve aquela exploração de Nemias no terceiro quarto, eles recuperaram esses 20 pontos e não havia a Porzingis também. E portanto eu ainda não consigo torcer ao ponto de os classificar como candidatos a título, porque para já não me parecem ainda capazes de passar pelo menos os Boston Celtics. Por um lado, estão na conferência este e isso ajudará bastante se eles conseguirem manter este nível de vitórias na fase regular. Garantir o primeiro lugar da fase regular seria excelente para eles, porque garantiriam um jogo 7 eventual com os Celtics em casa, mas vamos ver. Vamos ver o que é que eles fazem ainda daqui para a frente com o regresso do Strus. Ainda não consigo, não sei porque, ainda estou meio desconfiado. Sim, eu acho a falta de... Porque contra os Celtics, e vimos isso, especialmente na primeira parte, os Celtics tiveram muita facilidade, aliás, na primeira parte, e depois na reta final é assim que os Celtics ganham o jogo. Jason Tatum e Jaylen Brown, penetrações, e os bases, porque na realidade eles têm 2 bases e depois 2 postes, digamos assim, e foi difícil à equipa dos Cavaliers aguentar a rim pressure através dos extremos dos Celtics, e foi assim, porque o lançamento dos Celtics, nomeadamente 3 pontos, não estava brilhante, e o Jason Tatum e o Jaylen Brown carregaram bem o cesto, e notei aí que falta algum peso nos wings dos Cavs. Olha, portanto, o nosso principal assunto tem a ver com uma das equipas dos Cavs, uma equipa que até está relativamente estável, ao contrário dos Philadelphia 76ers. E ainda acreditas que há forma de dar a volta a isto agora que Joel Embiid vai parar mais uma vez? Pois, tenho muitas dúvidas. Já estão num buraco muito profundo, é verdade que é a conferência este, mas estão num buraco muito, muito fundo. Enfim, olhando aqui para os standings, é verdade que eles estão a 3 jogos de distância porque eles só estão do play-in. A 3, 4 jogos de distância, né? Mas e a 5 jogos de distância dos 6 primeiros. Não é uma distância por aí além. A verdade é que Paul George voltou a fazer hiperextensão do joelho, mas dá de voltar mais cedo ou mais tarde. O Embiid fora de forma, com sucessivas paragens, com a gestão, assim, nós não temos praticamente minutos do Big Three em 15 jogos. 6 minutos. Jogaram no jogo em que o Paul George se lesionou outra vez, portanto está muito difícil, e começa a notar-se que de facto depois há pouca qualidade no resto do plantel. Enfim, o Andre Drummond já não é o Andre Drummond de outros tempos, o Eric Gordon também. Sabes que idade tem o Andre Drummond? O Eric Gordon? Não, o Drummond. O Drummond, sei lá, deve ter para aí uns 34? 33? 31. Ele não é muito velho. 31. Pois, ele não é muito velho. Mas quando o vemos jogar parece que ele tem 50. Meu. É verdade, mexe-se muito mal. Mas o mesmo podemos dizer em relação ao Joel Embiid, não é? É verdade. Mas a carga da responsabilidade também é diferente. Olha, mas claro. eu mais preocupado do que com os standings, porque eu acho que à medida que a época for nivelando, vão haver aqui equipas, porque nós temos aqui, por exemplo, os Brooklyn Nets em 8º, temos os Bulls em 10º. Acabarão por desistir, não é? Exatamente, estas equipas depois vão nivelar. A minha preocupação é mais em que estado é que está o Joel Embiid, porque pois. Com exceção de um jogo, e logo a seguir esse jogo, logo Nice Ordnance, com exceção de um jogo, o Joel Embiid tem-me parecido ser, ele parece-me lesionado. Há uns tempos eu não sei se estás a referir ao jogo em que o Paul George se voltou a lesionar, que ele faz 35 pontos, foi 14 vezes para a linha de lance livre, mas mesmo esse jogo, ele não pareceu bem. É isso. Não pareceu bem. Ele contenta-se muito com o lançamento, não vai lá dentro. Explosão zero. Defensivamente está miserável, porque ele não se quer mexer, ele está-se a poupar, está-se a tentar salvaguardar, a tentar não arranjar problemas físicos. O Pinto aqui há uma semana ou duas esteve aqui connosco e ele estava-me a dizer que parece-lhe, pela forma como ele se movimenta, que ele poderá estar com o menisco lixado.
E eu olhando para ele, alguma coisa ali não está bem. E essa é que é a grande preocupação, mas seria trágico, coitado do Jalen Embiid, a carreira dele. Incrível. Olha, o nosso tema principal são os Knicks e os Minnesota Timberwolves. Portanto, passou mais ou menos um mês desde que começou a época. Portanto, temos um mês, mais coisa menos coisa, de análise da principal troca do verão, a troca que levou o Karl Anthony Towns para Nova York e que levou Julius Randle para os Minnesota Timberwolves. Começando pelo lado dos Knicks, que parece-me o lado mais estável, digamos assim, porque do outro lado os Timberwolves, se acabasse hoje a época, estavam fora do play-in, portanto vamos assumir que a coisa ainda vai melhorar, mas começando pelos Knicks, que parecem um bocadinho mais estáveis. Ricardo, eu lembro-me perfeitamente que nós gravámos logo na altura, 2 ou 3 dias depois da troca, e eu fui ouvir aquilo que nós dissemos na altura, não fomos só nós, mas bate mais ou menos tudo certo, que é, os Knicks são um ataque tremendo com Karl Anthony Towns. Estão neste momento no segundo lugar de offensive rating, o que é brilhante. E segundo melhor ataque da NBA. Exatamente, segundo melhor ataque da NBA. E nós dizíamos que à frente dos Celtics à frente dos Celtics e à frente dos Lakers, meu amigo, somos quartos. Atenção a isto, meu amigo, atenção a isto. E se não fosse aquele Anthony Davis falhar 2 lances livres, podíamos estar aqui bem melhor. Mas ou seja, aquilo que nós dizíamos que para isto funcionar, os Knicks têm que ser top 1, top 2, top 3 de ataque, está a funcionar. Defensivamente estão, como poderíamos imaginar, bem piores do que estavam no ano passado, mas se calhar eu não esperava que eles fossem a 21ª melhor defesa, ou neste caso a 9ª pior defesa. Mas está tudo a bater mais ou menos certo nesta equipa. Porquê que eles só têm 9 vitórias em 16 jogos? Bom, é um mês, de facto, eu gosto de esperar sempre um bocadinho mais do que apenas um mês para tirar grandes conclusões, mas a verdade é que com os Knicks, tendo em conta o número de minutos que o Tom Thibodeau coloca os seus jogadores principais a jogar, isto não é quase um mês, isto são quase 2 meses de uma equipa normal de NBA. Eles têm coisas muito boas. Vamos falar se calhar primeiro das coisas boas. O Karl Anthony Towns é o jogador da NBA que com melhor eficiência da linha dos 3 pontos nas últimas 2 temporadas, 43% nos últimos 2 anos combinados, com um volume de mais de 5 triplos por jogo, que é muito interessante, e entrar aqui na perfeição, como nós e toda a gente antevíamos no início da temporada, com o triplo a cair aqui, e que o grande problema seriam os números defensivos e os problemas defensivos. Olhando para os rankings da eficiência ofensiva e da eficiência defensiva, notamos isso. Segundos no ataque, 9º ou 10º na defesa, portanto 21º em termos defensivos, e portanto acabam por vir os números comprovar o high test, aquilo que nós vemos no campo. Andou por aí durante uns tempos uma estatística horrível, sei que também ouviste certamente, da incapacidade do Karl Anthony Towns de defender perto do cesto. Os jogadores que lançavam perto do cesto lançavam 80%, 90% na zona perto do cesto. Melhorou um bocadinho agora. Melhorou certamente, porque era impossível piorar, porque pior só se marcassem todos. Exato, pior só mesmo se afundassem todos. O Karl Anthony Towns, como defesa a contestar lançamentos na restricted area, portanto ele já nem voou a área pintada, foi mesmo a área restrita, melhorou de quase 90% para 70%. Está nada mal. Mas continua a ser horrível. É horrível, 70%, é trágico, não é? É trágico. Horrível, 70%. É miserável. Portanto, esse é o grande problema, e tu sublinhaste isso no nosso episódio em que nós analisámos a troca, que quando vier o Mitchell Robinson vai fazer esse papel, não é? De ser o dissuasor teoricamente, da marcação, não é? Vamos ver ali na zona de perto do cesto. Vamos ver se eles vão jogar com 2 bigs, mas que poderá ser esse o papel do Mitchell Robinson. Agora, há coisas muito boas, que são as questões ofensivas, e eles estarem no segundo lugar, com o segundo melhor ataque da NBA. Enfim, se não tivéssemos esta época fora do normal dos Cleveland Cavaliers, os Knicks teriam o melhor ataque da NBA, porque eles são até melhores que os Boston Celtics com o seu Mazzulla Ball. E onde o ataque reside muito no sucesso das ações de bloqueio direto entre o Jalen Brunson e o Karl Anthony Towns, que nesta altura são o melhor duo da NBA a jogar bloqueio direto. Eles estão a conseguir gerar 1.25 pontos, 1,25, portanto praticamente 1.3 pontos por cada posse de bola
a partir de bloqueios diretos. Lideram de longe esta estatística, através, de acordo com os dados da Synergy Sports, à frente de De'Aaron Fox, Domantas Sabonis, Anthony Edwards, Rudy Gobert, LeBron James, Anthony Davis, são aqui os quatro. E só para dar aqui deixa-me só as dar quatro aqui duplas e estão muito bem. 1.25 é excelente. É excelente. Normalmente, qualquer ação que dê 1 ponto por cada posse de bola, portanto, que consigam concretizar 50% das vezes, é ótimo. Já é bom. É considerado bom, não é? É bom. Tudo o que esteja ali na casa dos 0.8 é aceitável. Neste caso é brilhante, não é? Brilhante. Tens aqui no top 10 dos duos, tens aqui bastante abaixo de Brunson, Karl Anthony Towns, jogadores duplas extraordinários, o James Harden e o Ivica Zubac, o Darius Garland, Jarrett Allen, o Damian Lillard e o Brook Lopez, o Chris Paul e o Victor Wembanyama. Portanto, o Brunson e o Towns conseguem gerar mais pontos por posse de bola do que todas estas duplas que têm muito sucesso neste tipo de ações. Depois, há aqui alguns dados. Eu sou subscritor quer do Cleaning the Glass, quer do Dunks and Trees, e encontrei aqui alguns dados que me preocupam nestes New York Knicks e que gostava de os lançar aqui para cima da mesa. Preocupa-me, por exemplo, que o Josh Hart e o Mikal Bridges sejam os jogadores dos mais utilizados por Thibodeau, os que têm o pior on-off da equipa. É curioso que tens o Karl Anthony Towns, é -1, continua a ser negativo, apesar de ofensivamente dar tanto à equipa, as suas deficiências defensivas, os seus dados on-off, ele é -1, e o Cleaning the Glass faz um trabalho que exclui aqui o garbage time, portanto é só do bloco de jogo a sério é que apresenta estes dados. O Mikal Bridges é -6,6 e o Josh Hart -7,8. São 3 jogadores do 5 inicial que têm um on-off negativo para estes Knicks. E, portanto, isto, enfim, às vezes a presença do Karl Anthony Towns e as suas deficiências defensivas faz com que os outros depois não só não consigam matar, porque estão tão preocupados com a defesa do sexto lá atrás, que às vezes comprometem-se um bocadinho demasiado e são ultrapassados, e de repente há uma linha de penetração para o sexto. Enfim, há aqui estes números preocupam-me, sobretudo o Mikal Bridges, que afinal está aqui com um número bastante negativo no seu on-off. O que também me preocupa, através do Dunks and Trees, que tem o Estimated Plus Minus, que é talvez a métrica mais interessante para avaliar a qualidade o desempenho de um jogador. Tem o Jalen Brunson e o Karl Anthony Towns, em termos ofensivos, lideram de muito longe estes New York Knicks, mas o Towns está muito negativo no Defensive Plus Minus, e a sua presença em campo, não sei se nesta altura, ao fim de um mês, se pode ser considerada positiva, tendo em conta estes dados. O seu on-off é negativo, o Defensive Plus Minus é bastante negativo, e eu acho que está a contagiar outros jogadores que, por causa dessa presença do Karl Anthony Towns, que não consegue ancorar a defesa, acabam por, se calhar, comprometer-se demasiado e criar ali alguns problemas na defesa. Gostava de... vamos ver como é que isto evolui. Os line-ups dos Knicks que funcionam melhor, ou melhor, o line-up dos Knicks mais utilizado é o 5 inicial, obviamente, Brunson, Bridges, Hart, Anunoby e Towns, e o net rating deste 5 é 2.2, não é extraordinário, não. Portanto, é ali quase ela por ela, não é grande coisa. Eu acho que eu estive a ver esses números também aqui há uns dias e fez-me lembrar um bocadinho o histórico do DeMar DeRozan, não é? Parece que a equipa é sempre melhor quando ele está no banco. No caso do Karl Anthony Towns, eu percebo que esses números sejam assim, só que eu acho sempre que neste caso, em alguns casos específicos, e neste caso dos Knicks, eu acho que pode ter alguma coisa a ver o número de minutos que eles estão a fazer juntos. Porque se nós tivermos em conta que a dupla mais atacada dos Knicks é a dupla principal, e são os dois jogadores que têm mais responsabilidade, estamos a falar de Brunson e estamos a falar de Karl Anthony Towns, eles são um alvo fácil para atacar em pick and roll. Eu diria que esses números acabam por ser um bocadinho aqui elevados ou exponenciados, por isso também eles estão tanto tempo em campo os dois juntos. Agora, claro que isso é preocupante, porque em playoff eles vão ter que estar, se calhar, até mais tempo em campo juntos e vão ser mais vezes atacados. Porém, eu acho que é daqueles números que tu não vais poder fazer grande coisa com ele, porque não há outra forma para os Knicks ganharem jogos que não seja
com Karl Anthony Towns em campo durante muitos minutos, a ser uma força tremenda no ataque e a ser, no fundo, um buraco na defesa, mas um buraco que pode, teoricamente, e era esse o plano teórico que nós punhamos no verão, era com a proteção de Mikal Bridges e o Giannunobi, pode ser um bocadinho atenuado. Eu acho que mais preocupante que o on-off do Karl Anthony Towns e que as debilidades e com o facto dos adversários na área restrita estarem a lançar na casa dos 70%, eu acho que mais preocupante que isso é o Mikal Bridges não estar a conseguir atenuar isso, tanto na defesa como no ataque. E eu acho que isso deve ser mais preocupante para o Tom Thibodeau, porque quando eles vão buscar o Karl Anthony Towns, eles sabiam da possibilidade, e mais do que possibilidade, probabilidade, de terem números muito negativos defensivamente e quase tão negativos que não compensam com o ataque. O que eles nunca imaginaram era que o Mikal Bridges fosse ter um arranque tão modesto, nomeadamente no que diz respeito ao lançamento. Ele está a lançar tenho aqui os números dele. Ele está a lançar 30% certos da linha de 3 pontos quando a média de carreira dele anda na casa dos 37, 38%, ou seja, um decréscimo de 8 pontos percentuais no seu lançamento de 3 pontos, e o volume do seu lançamento de 3 pontos, com a exceção do ano em Brooklyn, onde ele realmente tinha uma responsabilidade diferente, o seu volume é alto, são 6 lançamentos por jogo que ele faz de 3 pontos, 30% é muito baixo, e defensivamente eu não tenho visto a mesma disponibilidade, não é disponibilidade de estar disponível para os jogos, que isso ele está sempre, disponibilidade para servir quase como aquele falso 5, como o Giannunobi faz tanta vez, que se agarra aos jogadores mais altos. Eu não tenho visto isso no Mikal Bridges, e eu fico mais preocupado com não ter um bom Mikal Bridges do que ter o Karl Anthony Towns normal nas suas debilidades. Eu acho que há aqui um problema na construção deste 5, que é, tu não tens um jogador para defender ponto de ataque. O Josh Hart é um defensor competente, mas não é um defensor que seja uma carraça no ponto de ataque. É um bom jogador em ajudas, é um bom jogador de sistema. Tu também não queres ter o Josh Hart a fazer isso porque tu precisas dele para ser ressaltador também. Para outras coisas, é verdade. E o Mikal Bridges não é extraordinário a navegar bloqueios, embora seja um defensor acima da média, não é extraordinário a navegar bloqueios, é um jogador muito comprido, muito grande, com jogadores pequenos fica complicado, e depois não é por acaso que os line-ups dos Knicks, a seguir ao line-up mais utilizado, os dois line-ups que são mais utilizados por Tom Thibodeau com um net rating bastante positivo, incluem o Miles McBride, que é o tal defensor de ponto de ataque, e um deles até tem o Jericho Sims, que é um jogador grande, que salta muito e que protege o cesto. Acaba por ser normal. Portanto, o Tom Thibodeau tenta conter esta sangria defensiva, usando depois line-ups que tenham muitos jogadores defensivos capazes, sobretudo o Miles McBride, que defensivamente dá ali uma ajuda no ponto de ataque, mas depois acrescentas esses jogadores defensivos e falha de qualquer coisa do ponto de vista ofensivo. Claro. E portanto, por vezes dás-te no mesmo line-up a ter Miles McBride e Jalen Brunson, que são dois jogadores muito pequenos e que também não é perfeito. Portanto, há aqui, em termos de construção do plantel e de line-ups, o Tom Thibodeau, eu acho que não há muito para onde ir com os jogadores que ele tem atualmente disponíveis. Ele tem mesmo é que desejar que o Mitchell Robinson volte para ver o que é que pode fazer com a presença do Mitchell Robinson. O Mitchell Robinson vem um ano e meio de muitos problemas. Ele arranca a época, lesiona-se, depois regressa, lesiona-se, é operado e agora está fora, e teoricamente até dezembro, janeiro, já nem sei muito bem. Eu tenho dito isto, que eu não, num protótipo de Knicks serem uma equipa fortíssima, verdadeira candidata ao título, eu imagino que o Mitchell Robinson tenha que fazer parte. Não estou a dizer que ele vai jogar 30 minutos, mas diria que vai fazer um bocadinho o papel que o Jonathan Isaac faz em Orlando, que é aqueles 20 minutos bem escolhidos para ser realmente uma presença defensiva monstruosa. Não estou a dizer que é o mesmo tipo de jogador, mas é um cenário relativamente semelhante. Agora, tendo em conta que estamos a falar de um jogador que realmente atravessa um marasmo de problemas e os reportes que vão saindo não são propriamente positivos de boas recuperações, eu não sei o quê. Eu não sei se estar à espera disto é positivo, porque podes ter aqui um
um dissabor quando ele regressar. Há também Precious Achiuwa prestes a regressar, ele acho que já começou a retreinar. É um jogador que no ano passado, quando chegou aos Knicks, eu não desgostei. Em Toronto nunca foi um jogador que eu apreciasse particularmente. Em Nova York não desgostei. Também fiquei ajudar, bastante surpreendido pela positiva no ano passado. Exatamente, sim. Pode ajudar um bocadinho, porque eu acho que esta equipa vai ter momentos onde vai ser muito forte com lineups de double bigs, seja Towns, Achiuwa, o que dá um bom spacing, teoricamente não é que o Achiuwa seja o mesmo nível do Towns, mas pelo menos dá isso. Seja com Mitchell Robinson. Eu acho que esta equipa, tenho muita curiosidade de ver esta equipa com double bigs lineups. Portanto, vamos ver, porque se tu meteres, porque eu consigo imaginar um cenário onde tens a fechar um jogo, mesmo contra os Celtics, tens Brunson, ok? Mikal Bridges, OG Anunoby, Karl Anthony Towns, Mitchell Robinson. E isto já é um 5 que eu não me importava nada de levar para um jogo 7. O que é que achas? Pois, com essas opções, se conseguires manter o jogo equilibrado, ou pelo menos estar na corrida com o teu bom ataque, depois se tens esse 5 para poder fechar, consegues colmatar algumas coisas. Mas eu continuo sempre com a tal questão de em playoffs, teres um Jalen Brunson e o Karl Anthony Towns a defender um bloqueio direto, colocados a defender um bloqueio direto, deixa-me com muitos nervos para... Enfim, se fosse adepto dos Knicks, deixavam com muitos nervos. Olha, olhando para um cenário que... Porque nós estamos a dizer isto e os Knicks estão com um recorde positivo, têm o segundo melhor ataque, e, portanto, ok. Acho que está mais ou menos dentro daquilo que nós imaginávamos. Eu não imaginava, era que íamos estar a um mês de fase regular e que os Minnesota Timberwolves iam estar... tão modestos em termos defensivos. Nós estamos a falar de uma equipa que no ano passado liderou praticamente o ano todo o defensive rating. Eles terminaram com 108.4 de defensive rating. A equipa mais perto dele terminou a 2 pontos de diferença, que foram os Celtics a 110. Neste momento, a equipa dos Timberwolves está 14º, com 112 no ano passado de defensive rating. 112 iria colocá-los mais ou menos aqui no 6º, 7º lugar. Mais coisa, menos coisa. 7º, 8º. Mais coisa, menos coisa. Este ano está a pô-los bastante para baixo. Eu diria que quando nivelar, quando a época tiver mais minutos e quando as equipas começarem a estabilizar dentro dos seus... Pode entrar aqui papéis, no top 10, achas? Acho que há cenário para entrar aqui mais perto deste top 10. Ainda assim, eu não imaginava que não estivéssemos a falar deles como top 3, top 4, top 5, porque todos os problemas que o Karl Anthony Towns trazia defensivos, que falámos durante 10 minutos, ele estava em Minnesota, e é verdade que ter o Rudy Gobert ajudava, e o Rudy Gobert continua lá. Portanto, os problemas que o Julius Randle também continua lá, o Anthony Edwards, o Jaden McDaniels, os bons defensores o continuam lá. Alexander Walker. Portanto, já vamos ao lado ofensivo, onde realmente aquilo que tu disseste está a bater perfeito. O Julius Randle era o pior encaixe possível para uma equipa que precisa de Anthony Edwards e precisa também que Rudy Gobert se sinta amado, entre aspas. Mas defensivamente consegues encontrar alguma explicação? Eu confesso que não consigo. Pois, não te sei dizer. 112 no ano passado seria 6º, e acho que é a melhor forma de olharmos para isto, com alguma distância. No ano passado eles, com este registro, seriam a 6ª melhor defesa da NBA, e portanto, se considerarmos que eles estão a defender ao nível da 6ª melhor defesa do ano passado, enfim, acho que se disséssemos hoje em dia que seriam a 6ª melhor defesa da NBA, nós estaríamos plenamente satisfeitos. Não são a primeira, mas estão ali à beira do top 5 e estaríamos satisfeitos com isso. É uma equipa que, entrando aqui um jogador diretamente no 5 inicial, com as deficiências que o Mike Conley tem tido neste arranque de temporada, enfim, estarem com aquilo que no ano passado seria a 6ª melhor defesa da NBA, não me choca assim tanto, porque eu estou muito mais preocupado com o que estou a ver do lado ofensivo. E curiosamente, o lado ofensivo deles até está melhor, porque eles são neste momento o 9º melhor ataque da NBA, 114.2 de offensive rating. No ano passado, que era o grande calcanhar daqueles, eles terminaram em 17º. Curiosamente, e vamos voltar a fazer referência a isto, o offensive rating deles é basicamente igual neste primeiro mês ao que foi
na época passada toda, 114.6 na época passada valeu-lhes o 17º. Este ano, os mesmos 114, neste caso, ponto 2, estão-lhe a valer o 9º. Portanto, quando isto estabilizar, se calhar o ataque vem cá para baixo. Pois, é possível que o ataque baixe um bocadinho. Eu estou mais curioso para ver quando estabilizar o que eles estão a fazer em termos ofensivos. Eu não sei se sabes quem é que é o jogador da NBA com mais triplos tentados por jogo. É o... Achas que é o Steph? Não, é o Achas que é o Lamelo? Anthony Edwards. É o Anthony Edwards. É o Anthony Edwards. O Anthony Edwards é o jogador da NBA com mais triplos por jogo. São 5 triplos tentados por jogo. 5. Está a lançar mais um triplo por jogo do que o Steph Curry. E isto é uma mudança muito grande naquilo desculpa, que era o registro Ricardo, são do Anthony Edwards. 5 convertidos, 11 tentados. Sim, 5 convertidos. 5 convertidos. São 11 tentados. 11 tentados, tens razão. Ele é o segundo jogador com mais triplos tentados na NBA, apenas atrás do Lamelo Ball. Ele lança mais 2 triplos do que o Steph Curry. O Anthony Edwards lança por jogo mais 2 triplos. E claramente é por pedido da equipa. Ele tem aqui uma subida de lançamento exterior que passa de 6 para 11. Portanto, estamos a falar aqui, não é o dobro, mas não anda muito longe disso. Isto é claramente o Chris Finch e a estrutura dos Timberwolves a dizer: Anthony Edwards, nós queremos que tu dobres os teus lançamentos de 3 pontos. Portanto, isto não é o Anthony Edwards a querer ser o Steph Curry, é claramente a equipa a querer isto. O que eu não sei se a eficiência dele nem é terrível para alguém que lança, aliás, é bastante boa até. Para alguém que lança 11 vezes, estar a lançar a 43% é incrível, se ele mantiver isto o ano todo. É bom. Mas não sei, acho que retira um bocadinho algumas das armas que os Timberwolves tinham no ano passado. E atenção, no ano passado eles terminaram em 17º no ataque, portanto, se calhar isto é claramente pensado para melhorar. Mas para já não está a haver uma melhoria tão clara quanto isso. E eu sinceramente não... Gosto que ele tenha subido o seu volume de 3 pontos, ter duplicado quase, não sei, não é o meu cup of tea, vê-los a atacar. Ele só não é o líder da NBA em triplos tentados porque o Lamelo está a lançar 12, Sim. mais 3 do que no ano passado. E atenção, os Charlotte Hornets receberam o Charles Lee, que era o discípulo principal de Joe Mazzulla nos Celtics, e que este ano está a exigir aos Hornets que lancem, descarreguem um melão, lancem triplo muito. O Brandon Miller está também no top 10 dos jogadores com mais triplos tentados, lança 10 triplos por jogo. O Lamelo lança 13, 12.8. E portanto o Anthony Edwards só não lidera a NBA porque há Lamelo Ball neste aspecto, e não é o jogador à entrada para esta época que tu acharias que ia liderar este ranking, certamente. Enfim, eles estão a alterar muito o seu ataque, a bola não passa tanto pelo Mike Conley. É verdade que o Mike Conley também tem tido dificuldades para se manter saudável, mas mesmo quando está saudável dentro de campo, ele está com algumas dificuldades a adaptar-se a este papel em que não tem tanto bola, em que funciona mais como um jogador que está ali paradinho para receber no catch and shoot. Está tudo a passar pelo Anthony Edwards, e por estar tudo a passar pelo Anthony Edwards torna ainda mais difícil a coabitação com o Julius Randle, que era aquilo que nós falávamos quando enfim, analisámos esta troca, porque o Julius Randle precisa de ter a bola na mão para criar, e portanto Chris Finch está aqui a lidar com estas dores de crescimento, de querer, por um lado, oferecer claramente as chaves do carro ao Anthony Edwards e dizer-lhe: és tu que vais ser o líder desta equipa em termos ofensivos, tudo vai passar por ti, vamos aumentar o teu lançamento de 3 pontos, vamos aumentar as repetições na tua tomada de decisão a partir do bloqueio direto com o Rudy Gobert, e eu há pouco falei das duplas que têm os melhores registros de pontos por posse de bola, e não sei se reparaste, mas a terceira dupla que eu disse foi Anthony Edwards e Rudy Gobert, atrás do Brunson Towns e do Sabonis Fox, é Anthony Edwards e Rudy Gobert. Portanto, o jogador que mais bloqueios diretos joga com o Rudy Gobert nos Timberwolves é claramente o Anthony Edwards. Aliás, eles jogam mais bloqueios diretos do que o James Harden e o Zubac, por exemplo, muito mais em termos de volume. E atenção, porque com o Rudy Gobert o jogo de bloqueio direto sempre, historicamente é sempre um bom jogo, porque ele, seja como screener, seja como finisher,
Dá bons bloqueios, são grandes. Exatamente, há bons bloqueios e depois quando rola para o sexto não é difícil. O líder das screen assists há muitos anos. Há muitos anos. E portanto ajuda a ter o Rudy Gobert, e se calhar se fosse com o Naz Reid estes números não eram iguais. Por outro lado, e aliás, esse é o caminho. Anthony Edwards, bloqueio direto, decisão na mão dele. Estamos a falar de um jogador que ele está com quantos? Que idade é que ele está? 24? Para aí, 23, 24 anos. Portanto, esta é a altura certa, 23 anos. Portanto, esta é a altura certa para ele começar a jogar bloqueio direto, parar de jogar tanto em isolamento, e portanto isto é perfeito. E como tu dizes bem, onde é que se encaixa aqui o Julius Randle, que eu não estou a olhar para os números agora, mas eu diria que o Julius Randle há a ter um jogo de bloqueio direto com o Rudy Gobert absolutamente vergonhoso, tanto é que esta semana foi viral um momento em que o Rudy Gobert selou, já não sei quem era o adversário, lembras-te quem era o adversário que ele selou debaixo do cesto? Ele estava tão bem selado atrás dele que não deu para ver. Quem Portanto, é uma troca, é um bloqueio, eu não sei se é bem um bloqueio direto, mas há ali uma troca, o Rudy Gobert leva o seu defesa para debaixo do cesto, sela-o debaixo do cesto, era muito fácil, ele estava de frente, era muito fácil o Julius Randle meter lá a bola, ia ser um layup ou um dunk. O Julius Randle, ao seu estilo, driblou e o Rudy Gobert ficou lixado e deu-lhe um 3 segundos 3 segundos ofensivo. Portanto, é muito, eu sempre disse isto, é difícil jogar com o Julius Randle, que é um ótimo jogador dentro daquele estilo, já foi ao NBA, já foi All-Star, foi se calhar um dos grandes responsáveis para os Knicks terem ressurgido naquele pós-Carmelo Anthony, naquela fase. Ele ajudou bastante os Knicks a serem uma equipa respeitada e que depois lhes permitiu adicionar outras peças, nomeadamente o Jalen Brunson. Mas é um jogador muito... O estilo de jogo tem que ser muito específico, tem que ser muito Julius Randle, e não é um estilo de jogo agradável para os adeptos da própria equipa, como vimos no caso dos Knicks, e não é um estilo de jogo particularmente eficiente, e portanto tu teres Rudy Gobert e Karl Anthony Towns, que a nível de eficiência, a nível de trabalho two-man game, se completam muito bem, especialmente com este crescimento do lançamento do Anthony Edwards, tu acrescentares aqui, ou aliás, retirares se calhar o melhor jogador de catch and shoot nesta altura da NBA, o Karl Anthony Towns, e incluir aqui um jogador como o Julius Randle, é quase como tu teres uma máquina relativamente bem oleada e tu atiras areia para lá. E não estamos a dizer que, e já vimos, o Julius Randle já teve bons momentos, já lhes ganhou um jogo com um buzzer beater até bastante espetacular. Não estamos com isto a dizer que o Julius Randle não pode acrescentar em determinados momentos, mas no cômputo geral, fazendo a comparação àquilo que o Karl Anthony Towns acrescenta e retira em Nova York, no cômputo geral, o que o Julius Randle acrescenta e retira é mais negativo, na minha opinião, do que o que faz o Karl Anthony Towns. É verdade, até porque eles já tinham alguma continuidade com o Karl Anthony Towns, e portanto muitas vezes era o Karl Anthony Towns que defendia o posto adversário e o Rudy Gobert estava como roamer, como defesa da ajuda do lado contrário, que aparecia para as sobras e que limpava ali a tabela. Essas dinâmicas já estavam muito bem assimiladas. Vimos não isso só por contra, esses dois, contra pelos Denver, cinco, não é? pelos 5, exatamente. Tem muito sucesso com os Denver Nuggets e, portanto, entrando um jogador novo, é preciso sempre muito tempo para se ganharem novas dinâmicas, para se perceber se o jogador está disponível mentalmente para fazer estas coisas, as mesmas coisas que o outro, se calhar até consegue fazer algumas coisas melhor e é preciso saber jogar com isso também. Portanto, estão aqui num processo de crescimento claro, e vamos ver se eles vão investir muito nisso, até porque nós dissemos na altura em que analisámos a troca que o Julius Randle provavelmente tem um prazo de validade em Minneapolis, e portanto não sei se vale a pena insistir muito nisso ou se vale a pena apostar nas outras coisas, como por exemplo em solidificar o jogo de bloqueio direto do Anthony Edwards com o Rudy Gobert, criar aqui outros, testar aqui outros lineups. Uma coisa curiosa em relação aos lineups dos Minnesota Timberwolves que eu encontrei é que dos 6 lineups principais dos Timberwolves, o line-up principal é o 5 inicial, obviamente, incluindo o Mike Conley, mas dos outros 5 seguintes, os mais utilizados, só um é que tem o Mike Conley. Exatamente. E portanto há claramente aqui a ideia de criar line-ups e de dar muitos minutos e repetições com Anthony Edwards com a bola na mão. Tens muitos momentos em que eles jogam com o Naz Reid no lugar do Mike Conley, tens outros momentos onde é o Nickeil Alexander Walker, portanto
Sim, Dante DiVincenzo também entra aqui. Dante DiVincenzo, claro, Dante DiVincenzo. Eu acho Deixa-me que... só dizer-te um número aqui muito interessante, porque eu gostava que comentasses isto, que reparei agora, não tinha puxado isto antes e encontrei aqui agora. O Anthony Edwards, como disseste, lança 11 triplos por jogo. Desses 11 triplos tentados, 8 são de pull-up e só 3 de catch and shoot. Ou seja, Olha, pull-up a partir sim, do bloqueio direto, provavelmente, ou não é? do dribble, né? Ou do dribble. Ou logo em transição, no drible, portanto, pull-up, ele joga bloqueio direto, puxa para os 3 pontos, por causa dos bons bloqueios do Rudy Gobert, e está a lançar com uma eficiência muito idêntica nos dois registros, 43.9 de pull-ups, 44.4 de Houve que são ótimos catch números, and shoot, são ótimos números mas para este volume. 43.9, portanto, 44%. 8 triplos tentados em pull-up é uma arma incrível e eu confesso, eu não estava à espera deste crescimento do Anthony Edwards a este nível. Nem eu. O Anthony Edwards parece-me sempre aquele jogador que aquilo que ele meter na cabeça que vai fazer, ele é tão bom atleticamente e a sua capacidade inata é tão boa que ele vai de sempre. Se ele decidir, este ano quero ser o jogador com mais assistências, eu acho que ele consegue. Ele parece-me tão inatamente talentoso que eu acho que ele tem essa capacidade, mas Quase irracionalmente confiante, não é? Isso sim, eu diria que ele é o mais irracional nesse aspecto da NBA. Mas olha, este volume de bloqueios diretos e de bola na mão do Anthony Edwards é claramente proporcionado pelo Chris Finch e pela equipa técnica, que querem que ele se torne um playmaker. O que eu acho que vai acontecer é que eles vão tornar o Mike Conley absolutamente dispensável. Por isso tens aqui o Nickeil Alexander-Walker para defender, que se calhar faz mais sentido do que teres o Mike Conley. A minha dúvida é se... Porque eu percebo a tua ideia de não colocar grande trabalho e tempo a tentar limar as arestas que o Julius Randle poderá estar a causar. No sentido de, ok, o Julius Randle só cá está um ano, só cá vai beber um cup of tea e depois vai à vida. É porque o Rudy Gobert já não vai para novo. O Mike Conley, eu diria que estará na sua reta final. Portanto, vamos ver como é que... eu não sei se eles têm tempo a perder, porque quando o Rudy Gobert deixar de ser o Rudy Gobert e passar a ser um jogador mais... humilde no sentido das suas habilidades, não sei depois como é que eles vão reconstruir tudo. Eu não sei se eles têm anos a perder, é isto que eu quero dizer. E, portanto, mas pronto, é o que é. Olha, faz-me só um favor só para terminarmos, porque eu estava a ver o jogo dos Utah Jazz contra os... já não me lembro contra quem é que foi. Foi contra os Knicks. E eu estava a ver a transmissão dos Knicks e era o Jamal Crawford. E o Jamal Crawford, a certa altura, o Lauri Markkanen faz, obviamente, um belíssimo jogo, já não sei ao certo quantos pontos é que ele marca, mas ele a certa altura diz assim: Lauri Markkanen marcou o seu triplo número, não sei que número, todos os triplos que o Lauri Markkanen tentou ou converteu este ano, todos em catch and shoot. Tu consegues ver isso aí? Todos? Ele disse todos em catch and shoot. É impossível. E estive atento e realmente naquele jogo foram todos em catch and shoot. Eu fiquei estúpido quando ele disse isto. Estamos a falar de um jogador que em números totais tem convertidos 7, 8, 9, andará aqui na casa dos 15, 20, 28, 30, 32, andará aqui na casa dos 35, 36 triplos esta época. O Jamal Crawford disse que todos foram em catch and shoot. Parece-me improvável, mas que ele é se calhar o melhor jogador em catch and shoot da NBA a nível de 3 pontos, não tenho dúvidas, mas todos. Deixa-me dizer-te, está aqui a atualizar, já vi as médias, mas estou aqui à procura dos totais para te dizer. O Lauri Markkanen esta temporada tem em catch and shoot 34 triplos em 75 tentativas, 45%. Não, e tens os marcados? 34 em 75, 45%. Em pull-ups tem 3 em 8. Pô, então não falhou por muito. 3 em 8. Bem, ele tem 34 em catch and shoot. Isto é brutal. Se tu meteres ali o Chris Paul, ou uma outra versão do Chris Paul, imagina isto faz 20. Nos Golden State Warriors como eles queriam. Ou nos Lakers, tem-se falado muito. Sim, ou ele ou o Embanyama. Os dois juntos. Os dois, tem-se falado também dessa possibilidade. Olha, claro. Ricardão, vamos embora. Vamos ver o que é que isto vai dar. O Ricardo disse bem que gosta de dar um bocadinho mais de tempo. Eu achei que o mês dava para tirar aqui algumas conclusões, mas naturalmente
vamos ter de esperar e provavelmente só vamos tirar conclusões, nomeadamente no lado dos Knicks. Eu acho que no lado dos Timberwolves as conclusões vão ser muito mais rápidas e concisas. No lado dos Knicks, porque isto é uma aposta que não é só para este ano, não é? Ao contrário dos Timberwolves, que teoricamente não olham para o seu futuro com Julius Randle, os Knicks olham para o seu futuro próximo com este core, com Karl Anthony Towns. Portanto, vamos conseguir tirar mais conclusões nessa altura. Portanto, acho que vamos ter que esperar quase até playoff, ou aliás, em playoff, para ver se realmente isto é possível que funcione. Eu gosto de ver os Knicks, uma equipa de Tom Thibodeau que nos últimos anos tem sido tão específica defensiva. Gosto de ver os Knicks como um dos melhores ataques e certamente que a malta de Nova Iorque está a apreciar o ataque. Se calhar estavam a contar com um bocadinho mais de vitórias, mas vamos ver. Mas tendo em conta como está o Oeste, colocas os Knicks logo abaixo de Boston, ali ao lado de Cleveland, ou ainda abaixo de Cleveland? Pois, eu, como te disse no início da época, não estava muito quentinho nestes Knicks por causa do Brunson e do Towns, mas na defesa do bloqueio direto. Mas também não consigo ainda dar a mão à palmatória a estes Cavs sem os ver a jogar mais vezes com equipas de topo, sobretudo do Oeste aqui para ver o que é que eles valem, e se calhar aqui mais uns jogos com os Boston Celtics, mas eu diria que os Celtics estão muito acima dos demais, e depois há aqui essas equipas que têm lacunas óbvias, mas que são boas equipas e que, enfim, chegando aos playoffs, de repente há uma lesão do Porzingis, há aqui um problema qualquer com os Celtics. Eu acho que só assim é que estas equipas poderão sonhar, porque se estiver toda a gente disponível, é muito difícil. Muito dificilmente os Celtics não vão às finais da NBA. Especialmente na primeira parte do jogo de Boston com Cleveland. Boston realmente levou o jogo para outro nível. Olha, vamos embora. Vamos ter, já no dia 1 de dezembro, portanto já no domingo, vamos ter mais um teste. Boston vai jogar a Cleveland, portanto vai ser mais um bom tira-teimas para percebermos a que nível é que está a Cleveland neste patamar. Olha, deixa-me fazer-te uma pergunta para fechar. Então, até porque falaste agora do Tom Thibodeau. O Tom Thibodeau tem mais de 900 jogos na sua carreira na NBA. Sabes o que é que nunca aconteceu com o Tom Thibodeau? Nunca foi campeão. Também. Como adjunto já foi. É verdade. Mas como principal não foi. Mas ele nunca foi excluído, nunca foi ejected na sério? sua carreira na NBA. Imagina, um treinador tão vocal e que vemos muitas vezes até reclamar com os árbitros, ele nunca foi excluído de uma partida em mais de 900 jogos da NBA. O que eu te vou dizer é, achas que esta defesa dos Knicks vai manter esta folha limpa do Tom Thibodeau ou até ao final da época pode acontecer aqui a primeira injeção da carreira? Eu gosto muito de ver os jogos dos Knicks na transmissão dos Knicks, portanto, por causa do Mike Breen. Yeah. E do Walt Frazier. E portanto acaba por ser uma das equipas que eu mais vejo quando há assim 2 ou 3 jogos à mesma hora e eu vejo que um deles é os Knicks em casa, eu tento sempre ir ver porque o Mike Green para mim é lendário, e eu tenho visto o Tom Thibodeau muito calmo. Não sei se a idade, a falta de cabelo, também tenho visto, também tenho sentido que ele está a encorpar um bocadinho, se é que me percebes. Eu acho que ele não vai ser excluído. Eu acho que ele vai manter. Ele vai chegar aos 1000 jogos. Acho que o over-under de 0,5 apostas no under, é isso? Eu aposto no under. Até aos 1000 jogos. Eu aposto no over. Ele este ano vai ser excluído. Acho que este ano vai ser excluído. Vai-se passar com uma posse de bola qualquer defensiva e vai começar a reclamar com toda a gente e um árbitro não vai entender e vai excluir. Mas já estás a pôr muitos cenários. Não, eu vou, Tom Thibodeau, 0 expulsões. Vai ser o oposto de Sérgio Conceição no futebol. Olha, vamos embora. Voltaremos nós na quinta, tu na próxima segunda, e eu vou começar a trabalhar nisso hoje à noite. Sou muito ansioso para o nosso episódio especial de Natal. Sim, também quero muito. Estou muito ansioso, acho que vai ser uma coisa que eu já queria fazer há algum tempo e acho que vai ser. Eu quero muito fazer isso. Vai ser ótimo. Já estou equipado a rigor. Falei em casa. É verdade. Não vamos desvendar mais. Não vamos. Muito bem, vamos embora. Malta, se conseguir afundar 3, mandem-nos o vídeo. A minute to play. Bryant for the lead.